Louvado seja Deus. Boa noite, igreja. Graças a paz a todos. Amém. Irmãos, vamos meditar hoje na palavra escrita pelo apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Efésios 2. Após Gálatas. Amém? Isso, a partir do versículo 1. A salvação é pela graça. Versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, no outro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que, agora, opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. A igreja de Éfeso ficava na cidade de Éfeso, né, que era uma cidade muito idólatra. Eles adoravam a imagem da deusa Diana. Então, esse povo lá, ele era envolvido pelo pecado, vivia na idolatria, pois era um povo pagão. E então, o apóstolo Paulo, ele aqui nesse capítulo 2, ele vem recordando o que Cristo fez por aquele povo, a transformação que foi obtida através da manifestação de Cristo naquelas vidas, tirando eles da idolatria e os trazendo para a fé do verdadeiro Deus. E então Paulo inicia aqui dizendo: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Pois, como eu disse, aquele povo, ele vivia em idolatria, ou seja, vivia em pecado. Então era um povo morto para o mundo espiritual, porque a palavra é clara e diz que quando nós estamos no pecado, nós estamos mortos para Deus, não há vida em nós. Então aquele povo estava morto, porque vivia na idolatria. Mas não só a idolatria que é pecado, muitas outras atitudes há que também são pecados. Por exemplo, a mentira é um pecado, a maldizência, uma má palavra, um mau pensamento, uma murmuração, um ato ilícito que a gente pratica, e tudo aquilo que vai contra a lei de Deus, contra a justiça de Deus, é pecado. Então, na essência, o pecado é tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. Quando nós estamos distantes de Deus, nós estamos em pecado. Então, Paulo vem falando que eles foram vivificados, porque mortos eles estavam nesses pecados que viviam. E o pecado, como eu disse, ele é a separação do homem de Deus, é quando o homem está distante de Deus. Então, além de todos esses atos, o homem também peca por sua própria natureza. A natureza do homem
ela é pecaminosa desde o princípio. E como exemplo a gente pode citar o caso do centurião Cornélio, que a palavra diz que era, lá em Atos 10, a palavra diz que era um homem piedoso, um homem justo, que era generoso, dava esmola para os pobres e de contínuo orava a Deus. A gente, vendo um homem desse, a gente diria muito que é um homem muito crente, mas, no entanto, aquele homem ele não tinha salvação. Por mais que ele tivesse todas essas atitudes, faltava a ele o mais importante, que era Cristo em sua vida. E então, Deus, vendo a situação daquele homem, que ele queria, buscava Deus, queria ter um encontro com Deus, Deus ele teve misericórdia dele e enviou um anjo para falar com ele e avisar que ele mandasse chamar Pedro, para que Pedro fosse até ele e anunciasse a ele as palavras de salvação, que assim ele então poderia alcançar a salvação, que é através de Cristo. Então Pedro foi, né, e pregou a palavra a ele, e ele aceitou aquela palavra, escutou, foi batizado no Espírito Santo, e logo em seguida ele foi batizado nas águas, cumprindo tudo aquilo que a palavra determina que é para nós fazermos. Então a gente vê que o pecado que nos afasta de Deus, ele já está na nossa natureza, e quando ele se sobressai, a gente comete o pecado. E então, por isso que ele fala aqui que esse povo, eles foram vivificados, porque eles estavam mortos. E quando eles tiveram o conhecimento de Cristo, através da pregação de Paulo, quando eles receberam a Cristo em suas vidas, eles então passaram verdadeiramente a ter vida. E ele continua aqui dizendo, no versículo 2, em que, noutro tempo, que no caso aqui, esse noutro tempo, como ele estava, né, recordando aqui a situação desse povo, esse noutro tempo era o tempo em que esse povo vivia na idolatria. Mas esse noutro tempo a gente pode levar para o tempo do pecado, que não necessariamente no passado, mas a gente pode retornar a viver nesse outro tempo se não tivermos cuidado. Porque o ser humano, ele, quando nasce, né, vai crescendo, criancinha, ela está no tempo da inocência, que a gente chama. E o próprio Cristo disse que das crianças é o reino de Deus. Ou seja, nesse período, a criança, ela está inocente, ou seja, para ela a salvação. No entanto, no decorrer da sua vida, ela perde esse período da inocência e passa a viver o período da consciência do pecado. E aí então ela passa para a morte. E nesse outro tempo, há necessidade dessa pessoa ela ter um encontro com Cristo, para ela sair da consciência do pecado e passar a ter a mente de Cristo, tendo a renovação de seu entendimento e verdadeiramente conhecendo o Senhor, para só assim ser salva. Então é necessário que a gente tenha o cuidado de permanecer com a mente de Cristo, buscando, orando ao Senhor, conhecendo mais a Ele, para que a gente permaneça tendo a mente de Cristo e não retorne para esse outro tempo, o tempo da consciência do pecado, o tempo da natureza pecaminosa. Noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo. Ou seja, toda aquela cidade, toda ela era uma cidade idólatra, pagã. Viviam nesse pecado. Todos eles viviam nesse outro tempo do pecado da idolatria. Então, cada um era guiado pelo curso deste mundo, ou seja, aquilo que os outros faziam, eles repetiam. Não havia um diferencial neles para fugir daquela realidade que eles viviam, no pecado, na idolatria, para então ter um encontro com Deus. Eles viviam sendo conduzidos neste curso de pecado, de idolatria. E nesse mundo não é diferente.
a nossa sociedade em si, como um todo, ela é pecaminosa, ela vive esse curso de pecado, não só da idolatria, mas de tantas outras coisas que a gente vê na nossa sociedade. Então, todo esse povo, eles seguiam a mesma coisa que os outros faziam, viviam nesse curso. E ele fala aqui adiante, segundo o príncipe das potestades do ar. Ou seja, havia um guia para eles, um guia que estava guiando eles a viver nesse curso, que aqui ele se refere ao príncipe das potestades do ar, que é Satanás. Então, aquele que guiava o feito deles era Satanás, porque as práticas deles eram voltadas para o pecado, eram voltadas para a natureza do pecado, para a natureza da carne. E aqui ele se refere a Satanás como príncipe, colocando ele na figura de autoridade, de soberania, pois sabemos que a palavra é bem clara e ela afirma que aquele que governa esse mundo é Satanás. O mundo, ele jaz no maligno, a palavra fala, ou seja, ele está no maligno. Então, o contexto do mundo é pecaminoso. Então, é necessário que a gente fuja desse guia, deixe esse guia de lado e não siga o curso deste mesmo mundo. Não siga aquilo que a sociedade prega, aquilo que a sociedade coloca como uma filosofia para se seguir, e do contrário a gente fuja dessas práticas para buscar viver a filosofia de Deus, a prática de Deus, a prática do Evangelho da verdade de Cristo Jesus. Das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, tudo aquilo que aquelas pessoas faziam, ele vai recordando, tudo aquilo que eles faziam antigamente, levava eles a serem considerados filhos da desobediência. Por quê? A obediência, ela é alcançada quando a gente vive de acordo com a palavra. Então, tudo que eles faziam era desobediência a Deus. Então, eles eram considerados não filhos de Deus, mas filhos da desobediência. No caso, filhos de Satanás, propriamente. E então, é necessário que a gente tenha um cuidado para também não se tornar esses filhos da desobediência, porque mesmo nós estamos na obediência, há a possibilidade da gente partir para a desobediência quando nós não tivermos a cautela, a prudência de permanecer em Cristo, sendo guiados pelo Espírito Santo que Ele nos entregou, que Ele nos deu. Então ele fala aqui, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Ou seja, todos nós antes vivíamos nessa realidade, vivíamos na natureza da carne. Como eu falei, ainda que muitos de nós aparentemente não tivessem uma vida que pudesse dizer que era a vida de um pecador, ainda que não tivéssemos vícios, que não fôssemos murmuradores, tivéssemos más palavras, maus pensamentos, praticasse coisas que não agradavam a Deus, ainda assim nós estávamos inseridos na carne, continha em nós a natureza da carne, que é pecaminosa e que nos conduz a sempre praticar o pecado, ainda que a gente não queira, porque a palavra fala lá em Romanos, no capítulo 8, que aqueles que são segundo a carne, eles tendem para fazer as coisas da carne, e a inclinação para a carne, ela é morte. Ou seja, tudo aquilo que nós fazíamos, por mais que aparentemente para a sociedade não fosse algo mal, algo ruim, só pela nossa natureza já conduzia ao pecado, já nos conduziria à morte do nosso espírito, do nosso ser. E então, lá ele fala que na carne, a gente, mesmo que quisesse, a gente não tem a capacidade de agradar a Deus, porque a gente está sujeito à carne.
a gente está sujeito ao pecado. E ele, sobre nós, tinha o domínio. Ou seja, nós éramos escravos desse pecado. Nós éramos servos do pecado. E éramos conduzidos pela própria vontade da nossa carne, fazendo aquilo que o desejo do nosso próprio eu queria, para agradar ao nosso próprio ser. E isso fazia-nos distanciar de Deus, distanciar da presença do Senhor. No entanto, Cristo, ele nos resgatou. Com a sua graça, ele fala aqui, ele nos vivificou, ele nos deu vida. Ele nos tirou da morte para a vida. Fazendo agora que nós, além de vivos nele, nós tenhamos um direito à salvação da nossa alma. Louvado seja Deus. E ele continua dizendo: fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Por natureza, nós já estávamos destinados a padecer o resultado do pecado, que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 6, que a recompensa, o salário do pecado, ele é a morte. Então, nós estávamos destinados a receber essa recompensa, continuando na vida do pecado, continuando na nossa própria natureza e não na natureza de Deus. E éramos, então, filhos da ira, e por isso estávamos também fadados a ter a condenação e a perder a nossa alma. No entanto, Deus, ele nos chama para sermos não mais da natureza da ira, não mais da natureza do pecado, mas na natureza de Deus. O apóstolo Pedro, ele fala sobre isso de forma grandiosa na sua primeira carta, na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 3 e 4. Ele fala algo de muita importância para nós e que nos alegra muito. Ele diz: visto como o seu divino poder, ou seja, a graça, nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, ou seja, por meio desse poder, desse divino poder sendo manifesto em nós temos acesso a tudo que diz respeito à vida e à piedade, ou seja, tudo aquilo que nós necessitamos, nós encontramos em Deus. Tudo aquilo que nós necessitamos, nós podemos alcançar em Deus, porque o poder dele nos capacita para alcançar isso. O poder dele nos deu isso, e basta que a gente então procure, basta que a gente busque e receberá de tudo aquilo que ele tem projetado para nós. Pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, Jesus Cristo, pelas quais, a glória e a virtude, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. A gente pode ver, além dele dar a gente tudo aquilo que nos é necessário, a vida e a piedade, ele também nos fez grandíssimas promessas. Ou seja, muito além daquilo que a gente necessita, nós podemos alcançar em Deus, porque ele nos tem prometido. Louvado seja Deus. E ele nos deu essas grandíssimas promessas preciosas, para que por elas nós fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ou seja, Deus, além de nos ter tirado da natureza do pecado, tirado essa corrupção do nosso ser, nos livrar da condenação, ele nos faz agora natureza divina, participantes da natureza divina, por meio de suas promessas realizadas em nossas vidas. Louvado seja Deus. Então, o apóstolo continua aqui: mas Deus, e veja bem, que aqui anteriormente ele vem falando tudo aquilo que no passado aquele povo vivia, a realidade que no passado eles tinham, que também para nós era assim. Vivíamos
no pecado. E aquele que nos guiava era o inimigo. Ele que nos conduzia, ele que nos levava a tomar cada ação. Aí ele fala aqui, mais Deus, porque Deus veio e interveio na nossa situação e nos tirou do pecado, nos tirou da morte, nos tirou das prisões do inimigo e nos deu a liberdade em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. E mais Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou. E Deus, por tanto amor que Ele teve por nós, que Ele tem por nós, Ele desejou nos resgatar. Ainda que em nós não houvesse nenhum atributo que para Ele fosse agradável, fosse aprazível, porque vivíamos no pecado, vivíamos na natureza do pecado, Ele quis nos tirar dessa situação. Ele quis nos trazer para a glória do seu reino. Ele quis então nos fazer alcançar a salvação da nossa alma e a vida eterna em Cristo Jesus, pelo seu muito amor com quem nos amou. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, quer dizer, ainda que nós nos encontrássemos na situação de pecado, Ele quis nos tirar dessa situação. A palavra fala lá em Romanos 5 que Deus ele prova o seu amor para conosco, entregando Cristo para morrer por nós quando nós éramos ainda pecadores. Ainda que na condição de pecadores, Deus nos amou de forma tão grande que nos deu o seu Filho para morrer por nós, levando sobre ele no madeiro os nossos pecados e nos dando a santificação pela palavra. Louvado seja Deus. E estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, Ele nos mostrou essa graça, que a palavra fala lá em 1 Pedro 1,13. Ele fala sobre a manifestação dessa graça, onde ele diz: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, ou seja, cobrindo o seu entendimento, protegendo o seu entendimento daquilo que é contrário, daquilo que é alheio, para nós vivermos com o nosso entendimento voltado para Cristo, a nossa mente, como eu disse, em Cristo, a mente de Deus. Ele diz: cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu em Cristo Jesus. Porque inteiramente a gente pode esperar nessa graça, porque ela é suficiente. A palavra fala lá em 2 Coríntios 12, que a graça, ela nos é suficiente. A graça de Deus, ela basta em nossas vidas. Não há necessidade de nós recorrermos a nenhum meio, porque em Deus, Deus é suficiente em nós. Nele nós somos verdadeiramente completos. Louvado seja Deus. E ele continua aqui dizendo: e nos ressuscitou juntamente com Ele, ou seja, Ele nos deu vida novamente e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é algo maravilhoso, irmãos, que a gente deve muito se alegrar. Além de Ele ter nos dado vida, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Quer dizer, Ele nos deu, nos outorgou uma autoridade sobre o mundo espiritual. Ou seja, pelo nome de Cristo, nós temos autoridade sobre o mundo espiritual. O escritor aos Hebreus, ele chega a falar lá no primeiro capítulo, no versículo 14, algo a respeito dos anjos. Ele fala assim, 1,14 de Hebreus: não são, referindo-se aos anjos, não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Ou seja, ele deixa claro aqui a condição em que nós nos encontramos, como herdeiros da salvação, e que a qualquer momento que nós clamarmos a Deus,
pelo nome de Cristo, os anjos estão de prontidão para nos atender e nos dar a vitória naquilo que estamos necessitando. Louvado seja Deus. Em qualquer que seja a situação, seja de doença, seja de libertação, de alguma dificuldade que a gente esteja passando, alguma conquista que a gente esteja necessitando, todos os anjos estão prontos para atender a nossa voz quando nós clamamos a Deus pelo nome de Cristo. Louvado seja Deus. E então ele fala, no versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, a vontade de Deus é que nos séculos vindouros possa ser mostrado as abundantes riquezas da sua graça, pelo que Ele tem feito em nossas vidas. E assim, que as gerações futuras possam ver naqueles do passado, né? Do futuro, passado vai ser mais. Pelo aquele legado que nós deixarmos, eles verem em nós Cristo e eles poderem se espelhar em nossas vidas. Que a gente tendo uma vida de testemunho, de fidelidade a Deus, vivendo em obediência à palavra, em santificação, nós engrandeceremos o nome do Senhor em nossas vidas e poderemos ser exemplos para multidões, para que eles se espelhem em nós e sirvam ao Senhor como nós devemos servir. E assim eles possam ser salvos pela graça que há no Evangelho. Louvado seja Deus. E ele, como ele fala aqui, irmãos, ele nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, porque a nossa condição em que vivíamos era de cadeia, era de prisão. A morte estava em nós, e por nossas próprias forças nós não conseguiríamos nos libertar da morte. Então era necessário que tivéssemos esse encontro com Cristo, para que pela graça dele nós tivéssemos alcance à salvação e fôssemos vivificados por essa palavra. Louvado seja Deus. E então, irmãos, é necessário que a gente tenha em nosso viver a prudência e a cautela de viver essa verdade em nossas vidas, porque Deus, em toda a trajetória da vida humana, a gente viu pela palavra que em muitas oportunidades Ele interviu na situação, na condição humana, porque a humanidade desde Adão vem se desviando da presença do Senhor, e Deus vem enviando seus servos para fazê-los retorná-los à presença de Deus. Enviou Noé, enviou Abraão, enviou Moisés, enviou os profetas, e por último ele enviou a Cristo, para que por meio de Cristo, por definitivo, nós pudéssemos ter alcance a Deus, alcance a essa graça. Porque a vontade de Deus, ele deixa claro lá, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 2, dizendo que Deus, ele não deseja que ninguém se perca, mas sim que todos venham ao conhecimento da verdade, que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade, ao conhecimento de Cristo, que é o verdadeiro Deus. Então, nós devemos dar especial importância para essa palavra, para viver a santidade em nossas vidas, praticando a palavra no nosso dia a dia, para que verdadeiramente nós estejamos em Cristo, porque o aceitar ele não é suficiente em nossas vidas. É necessário que a gente cumpra o que a palavra diz, é necessário que a gente receba a Cristo, como é falado lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12.
que ele veio para os seus. Jesus veio para os israelitas, mas eles não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então é necessário que a gente, além de aceitar a Cristo em nossas vidas, nós o recebamos, nós creiamos no seu nome e permaneçamos na sua palavra, tendo sempre esse cuidado para não retornarmos para esse outro tempo, o tempo da natureza pecaminosa, porque o fim dela é a morte, porque aquele que guia essa natureza é o inimigo. E Cristo falou que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir, ou seja, tudo que segue ele é destruição, é morte. Então é necessário que a gente tenha um cuidado de permanecer em Cristo, porque Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância. E além disso, no porvir, nos dá a vida eterna, quando nós permanecermos nele em santidade e obediência, praticando a sua palavra, em dia após dia, vivendo aquilo que ele nos orienta pelo seu Santo Espírito. Louvado seja Deus. Eu agradeço a oportunidade, irmãos, que o Senhor possa nos abençoar e o seu Santo Espírito possa sempre nos guiar para que a gente tenha forças para viver essa vida em Cristo, vivendo em fidelidade a Ele, porque Ele sempre permanece fiel a nós, Ele nunca nos desampara. Ele bem deixou dito em suas palavras que Ele estaria conosco até o fim. Então agora cabe a nós tomarmos a atitude de estarmos também com Ele até o fim, para que então em glória nós possamos também reinar com Ele. Louvado seja o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor com alegria.